Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o esconderijo de Deus, o abrigo de Deus, o local de habitação de Deus. Que muitos pensam que Deus, o sagrado, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, que Ele habita em templos, igrejas, construídas por mãos humanas. Muitas pessoas batem até no peito e dizem: a minha igreja é a verdadeira igreja. Ela é a igreja escolhida, ela é a igreja salva. Deus habita na minha igreja e não habita nas outras. As outras são seitas. Mas a minha não. A minha, o próprio Deus criou, o próprio Deus fundou, o próprio Deus formou o firmamento da minha igreja. E Ele habita lá. Tem um lugar para Ele lá, tem até a cama para Ele lá, para Ele descansar, para Ele sentar, tem lugar para Ele fazer as refeições, porque Ele habita ali naquela igreja. Então a gente vai falar sobre isso. Não pule esse vídeo, independente de que você seja. Se você seja católico, evangélico, espírita, o que você for, assiste esse vídeo completo. E já peço para vocês aí que ainda não são inscritos no canal, dá aquela força se inscrevendo, curtindo, compartilhando, porque muita gente assiste os vídeos, acompanha o canal e não se inscreve, não dá aquele like. Então a gente precisa dessa força de vocês aí. Então deixa aquele like, aquela força bonita, de graça. Sempre vai ser de graça, você nunca vai ter que pagar nada. Então deixa essa força bonita se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Então bora lá que a gente precisa conversar. Então a gente vai estudar, fazer um pequeno estudo aqui sobre esse tema, tudo baseado na palavra, na escritura de Deus, tá bom? Nada que é achismo, nada coisa da cabeça, invencionismo, não. Mas é tudo baseado na palavra. Então, pega a tua Bíblia aí também, vamos fazer esse estudo junto. Pega a tua Bíblia de papel, ou tua Bíblia no celular, tanto faz, todas vão ter a mesma palavra, que às vezes você não tem de papel, mas no celular com certeza você tem. Então, pega a sua Bíblia aí. A primeira parte do estudo que nós vamos ler será Atos dos Apóstolos 17 e 24. Atos 17, 24. Eu vou lendo, depois você vai vendo o vídeo pausando, ok? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse é o primeiro versículo que a gente vai ler. Eu vou lendo os outros em sequência, depois a gente vai fazer o nosso estudo sobre esse tema. Então, a primeira leitura, para vocês lerem aí, Atos dos Apóstolos 17, 24. O outro versículo que eu vou deixar para vocês é 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17, que diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3,17. Outra passagem que eu quero deixar para vocês aí no estudo da gente é Jeremias 7,4. Jeremias 7,4. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor
o templo do Senhor. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Agora nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Apocalipse 21, 3. A outra passagem que eu quero deixar para vocês é 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi lhe dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Vou repetir de novo aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6, 19. E também vou deixar aqui para vocês 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, como a gente acompanhou aqui, nesses capítulos com versículos, tudo ali mostra claramente Deus falando para a gente que Ele não habita em templos humanos, templos construídos por homens, igrejas, paróquias, o que seja, o nome que for, onde as pessoas se reúnem para prestar culto a Deus. Não quer dizer que nós não tenhamos que ir para a igreja. A gente tem que ir para a igreja. Ir para a igreja, eu já falei várias vezes aqui, gente. Não, já fica até repetitivo demais. Claro que a gente tem que ir para a igreja. Lógico que temos que ir para a igreja. Mas a gente não pode achar que a nossa salvação ela vai depender exclusivamente se você estiver na igreja. Que a igreja vai te salvar. Que a igreja vai mudar a sua vida. A igreja não tem poder para isso, sabe por quê? Porque a igreja, quem está na direção de todas as igrejas, são homens. E esses homens, não pensem em vocês que eles são santos, que eles estão acima do bem e do mal, que eles não cometem pecado. Eles são pecadores como eu e como você. E às vezes, muitas vezes, infelizmente, que a gente vê tantos escândalos, né? É tanto escândalo de pessoas que você achava que eram pessoas de Deus e hoje em dia você descobriu que as pessoas faziam coisas piores do que você próprio já fez algum dia na sua vida, mas estavam lá, em cima dos altares da vida, pregando como se fossem pastores, mas eram como se fossem ovelhas, mas na verdade eles eram lobos. Então isso está na palavra. Isso aí, a gente não tem que se assustar com isso não, gente, porque a palavra do Senhor já deixou bem claro, os escândalos seriam inevitáveis, mas ai de quem sobre o qual vier os escândalos. Então todas essas pessoas que um dia, ou que ainda estão dentro das igrejas, ainda não foi revelado o lobo que eles são, mas todos esses, um dia o escândalo vai vir. Então, ai de quem o escândalo cair em cima dessas pessoas. Então a gente não
deve colocar nossa fé em igreja, porque muitos saem das igrejas exatamente por causa disso, porque confiava naquele homem que estava lá com o microfone na mão, pregando, falando, rezando, orando, né? Até lendo a palavra, e depois descobre que aquela pessoa tinha uma vida toda errada, estava vivendo no pecado de todas as formas. Aí a pessoa se decepciona, sai da igreja, abandona Cristo, vai para o mundo, quebra a cara, por causa de quê? Porque ela colocou a fé dela, numa igreja, num pastor, num padre, num missionário, num bispo, num apóstolo, num missionário, que seja, o nome que for. São homens e mulheres que estão por aí fazendo a obra de Deus. Amém, graças a Deus por isso. Que Deus abençoe, que a maioria deles tenha assim o temor do Senhor. E os que estão na vida errada, que se arrependam, porque ainda há tempo de arrependimento. Mas eu e você, a gente não pode colocar a nossa fé achando que a nossa igreja é a igreja que salva. Ai, a minha igreja é a única que tem Deus, é a única que tem o Espírito Santo. Só a minha igreja que vão ser salvos. O restante, tadinhos, estão todos condenados. Ai, coitadinhos como os católicos também gostam de chamar os evangélicos. Coitado dos irmãos separados, os protestantes. Amados, igreja nenhuma salva ninguém. Deus, ele não está ali para habitar. Ele está ali na hora do culto, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele vai estar ali. Ele não está ali porque é uma igreja. Você pode ser batizado com o Espírito Santo dentro da sua casa. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo dentro da condução, sim, dentro da condução. Você pode ser batizado por Espírito Santo em qualquer lugar. Você não precisa estar dentro de uma igreja, de noite, socado numa igreja, e muitas vezes só na fofoca, porque infelizmente também existe muita fofoca dentro das igrejas. Qualquer igreja, de qualquer denominação, existe sim o grupo da fofoca. Existe. E se o pastor, o padre, a pessoa que estiver ali, na direção ali daquela igreja, não cortar as asinhas, cada vez vai piorar. Então, em todo lugar tem isso. Inclusive dentro das igrejas, o grupo da fofoca. Né? Você conhece? Na tua igreja com certeza tem o grupo da fofoca. Então, vai para a igreja todo dia. Mas vai para a igreja todo dia para fazer fofoca, para falar do irmão, da irmã, para falar da roupa, do cabelo, falar da vida dos outros. É isso. Adianta ir para a igreja todo dia para ficar no grupo da fofoca? Não adianta. Tem pessoas que nem para a igreja vão, mas tem uma vida muito mais abençoada, uma conexão com Deus muito maior do que muitas pessoas que estão nas igrejas. É realidade, fato real. Absoluto, né? Então, a gente não pode querer botar Deus como se Deus tivesse que ficar ali, só naquelas 4 paredes. Não, Deus só está aqui. Deus só está aqui. Eu só falo com Deus dentro da igreja, eu só oro dentro da igreja, eu só busco dentro da igreja, eu só louvo dentro da igreja, porque Deus está ali, Ele mora ali. Deus não mora na sua igreja. Deus não mora na minha igreja. Não mora. Não mora. Deus não mora na minha igreja. Deus não mora na sua igreja. Quem está falando é isso aqui, Se você não concorda, sinto muito por você. Leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia, conheça a Deus. Porque o dia que você conhecer a Deus, você vai ver que próprio Senhor, o próprio Deus, Ele fala que Ele não habita em igreja nenhuma. Então, se o líder da tua igreja está dizendo para você que Deus está ali, que Ele mora ali, que Ele dorme ali, que Ele acorda ali, que Ele lancha ali, que Ele faz tudo ali, que Ele não sai dali, que a vida dele é só ali. Amado, sai dessa igreja. Sai fora, porque o que não falta é igreja. Sai dessa igreja, porque é um mentiroso que está no altar.
saia daí, porque ele só quer te prender nessa igreja. Ele quer você ali, um homem que fala isso, um homem e uma mulher, que também existe pastora, né, por aí, um homem e uma mulher que fala que a igreja dela é a única que tem Deus, que é a única que tem o Espírito Santo, que as pessoas só vão ser salvas se estiverem naquela igreja ali. Essa pessoa, a única coisa que ela quer é sua. Vou ser muito sincera com você. Tem que ser, não posso mentir. Ela quer seu, dinheiro. Ela não quer nada de você, ela não está nem aí para você. Ela não está nem aí para sua vida espiritual. Porque quando tem realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, essa pessoa está preocupada com a sua alma. E ela, por ela estar preocupada com a sua alma, é um homem, uma mulher espiritual. E sabe, conhece a palavra e sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse homem, essa mulher, ele sabe que você pode buscar a Deus dentro da sua casa, se você quiser. Em qualquer lugar. Deus, ele não está aprisionado dentro de igreja nenhuma. Deus, ele não está aprisionado, porque as pessoas parecem que querem aprisionar Deus. Não, Deus tem que ficar aqui, é só na minha igreja. Não, Deus é livre, ele é a liberdade santa, ele é dono de tudo, Senhor do tempo, de tudo, de todos. Então, não venha com esse papo furado que a minha igreja é a única que vai ser salva, a minha igreja é a única que está Jesus, a minha igreja é a única santa, salva, maravilhosa e é a única que Deus mora. Está escrito na palavra dele que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas na minha ele abriu uma exceção. Na minha não. A minha igreja é tão top de linha que ele abriu uma exceção e na minha ele mora. Não se iluda, meu amado, minha amada. Deus, ele habita aqui, Sabe onde que ele habita? Sabe onde hoje é a habitação de Deus? Dentro de mim e dentro de você. Dentro de você e dentro de mim. A habitação de Deus está aqui, Por isso que a gente tem que cuidar dessa habitação. Porque Deus não vai habitar numa casa suja, imunda, cheia de pecado, que vive na iniquidade. Então a gente tem que cuidar dessa casa aqui, Porque nós somos hoje o templo de Deus. O templo feito por Deus, sim. Esse foi feito por Deus, porque foi Ele que nos criou. Ele nos criou, Ele criou o ser humano. Não criou paredes feitas de tijolos e cimento. Então, cuide do templo do Espírito Santo, cuide da casa de Deus, cuide de você, cuide da sua alma, do seu espírito. Deus abençoe a todos. Quem puder, gente, se inscreve, curte, compartilha. Se você chegou até aqui agora, porque você realmente gostou dessa mensagem. Então, um beijo enorme. Compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Fica com Jesus.